O poder do subconsciente. Parte 7. Como receber a orientação do subconsciente? Quando você tiver de fazer o que classifica de uma decisão difícil ou quando não puder encontrar uma solução para o seu problema, comece imediatamente a pensar de forma construtiva sobre o assunto. Se você está temeroso e preocupado, não está realmente pensando. O verdadeiro pensamento é livre de todo medo. Aqui está uma técnica simples que você pode usar para receber orientação sobre qualquer assunto. Acalme a mente e descanse o corpo. Diga ao corpo que se relaxe, ele tem de obedecer-lhe, pois não possui volição, iniciativa ou inteligência consciente. Seu corpo é um disco emocional que registra as suas crenças e impressões. Mobilize sua atenção, focalize seu pensamento na solução do seu problema. Tente resolvê-lo com a sua mente consciente. Pense quanto ficaria feliz com a solução perfeita. Sinta a sensação que teria se a resposta perfeita já lhe pertencesse. Deixe que sua mente vague dessa maneira e, então, entregue-se ao sono. Se, ao despertar, ainda não tiver a resposta, ocupe-se com outra coisa. Provavelmente a resposta virá, enquanto você estiver preocupado com outras coisas, como as torradas que pulam de uma torradeira elétrica. A melhor maneira de receber orientação do subconsciente é a mais simples. Eis um exemplo. Perdi certa vez um valioso anel que ganhara como herança. Procurei por toda parte sem encontrá-lo. À noite falei ao meu subconsciente da mesma maneira porque falaria a qualquer pessoa. Disse-lhe antes de cair no sono: você sabe todas as coisas. Sabe onde está o anel e vai dizer-me agora. Acordei de manhã com as palavras "pergunte a Robert" soando em meus ouvidos. Achei bastante estranha a ideia de perguntar a Robert, um garoto de uns 9 anos de idade. Contudo, segui a voz interior da intuição. E Robert disse-me: oh, sim, encontrei o anel quando estava no pátio brincando com outros garotos. Coloquei-o em minha escrivaninha. Pensei que não valesse coisa alguma, por isso nada disse a ninguém. O subconsciente sempre responderá, se você nele confiar. Como o subconsciente revelou onde estava um testamento. Um jovem, que frequenta as minhas conferências, teve uma experiência bastante interessante. Seu pai morreu e, aparentemente, não deixou testamento. No entanto, sua irmã afirmava que o pai lhe havia dito ser seu testamento justo e beneficiar a todos igualmente. Todas as tentativas para encontrá-lo fracassaram. Antes de dormir, o jovem falou ao seu subconsciente da seguinte maneira: transmito agora o meu pedido ao subconsciente. Ele sabe onde está o testamento e vai revelar-me. Condensou então seu pedido em uma única palavra: responda, e começou a repeti-la como um acalanto. Adormeceu pronunciando a palavra responda. Na manhã seguinte, o jovem sentiu uma intuição irresistível para dirigir-se a um determinado banco de Los Angeles. Lá encontrou um cofre particular registrado em nome de seu pai e que resolveu todos os seus problemas. Seu pensamento, quando você vai dormir, desperta a latência poderosa que há dentro de você. Suponhamos, por exemplo, que você está pensando se vende ou não sua casa, se compra determinados títulos, se desfaz alguma sociedade, se muda para Nova York ou permanece em Los Angeles, se rescinde o contrato atual e faz um novo. Faça o seguinte: sente-se em uma poltrona ou à sua mesa no escritório. Lembre-se de que há uma lei universal da ação e reação. A ação é o seu pensamento. A reação é a resposta do seu subconsciente. O subconsciente é reativo e irrefletivo. Esta é a sua natureza. Ele coa, repete e retribui. É a lei da correspondência. Responde correspondendo. Na medida em que você projeta uma ação correta, automaticamente experimenta uma reação ou resposta, que representa, em si mesma, a orientação ou resposta do seu subconsciente. Ao procurar orientação, você simplesmente pensa sobre a ação certa, o que significa que está usando a infinita inteligência do seu subconsciente até o ponto em que esta começa a utilizar-se de você. A partir desse momento, sua ação é dirigida e controlada pela sabedoria subjetiva que há dentro de você e que é imensamente sábia e onipotente. Sua decisão será acertada. Haverá apenas ações corretas, pois você estará sob uma compulsão subjetiva para fazer a coisa certa. Uso a palavra compulsão porque a lei do subconsciente é a compulsão. O segredo da orientação. O segredo da orientação ou da ação correta é dedicar-se mentalmente à resposta certa até encontrá-la em você mesmo. A resposta é um sentimento, uma consciência interior,
Uma tendência irresistível pela qual você sabe que sabe. Tendo utilizado o poder ao ponto em que ele começa a utilizá-lo, você não pode falhar ou dar um passo em falso enquanto está sob a orientação da sabedoria subjetiva que há dentro de você. Você descobrirá que todos os seus caminhos são agradáveis e que todos os seus passos são de paz. Pontos que devem ser lembrados. 1. Lembre-se de que o sucesso e as realizações maravilhosas de todos os grandes cientistas foram determinados pelo subconsciente. 2. Concentrando toda a sua atenção e dedicando-se à solução de um problema desconcertante, o seu subconsciente reúne todas as informações necessárias e apresenta a solução à mente consciente. 3. Se você procura a resposta para um problema, tente resolvê-lo objetivamente. Reúna toda a informação possível através da pesquisa e também por intermédio de outras pessoas. Se não encontrar nenhuma resposta, transfira o problema para o seu subconsciente antes de dormir, que a resposta sempre vem. Nunca falha. 4. Nem sempre você consegue a resposta imediatamente. Continue a fazer o pedido ao seu subconsciente até o dia em que a resposta irrompa e as nuvens se afastem. 5. Você pode retardar a resposta com o pensamento de que irá demorar ou que o problema é muito grande. Seu subconsciente não tem problema, conhece apenas a resposta. 6. Acredite que terá a resposta imediatamente. Sinta a alegria da resposta, alegria que eu sentiria se já o houvesse encontrado. Seu subconsciente reagirá ao seu sentimento. 7. Qualquer imagem mental, sustentada pela fé e pela perseverança, irá transformar-se em realidade pelo poder de operar milagres do seu subconsciente. Confie, acredite em seus poderes, e maravilhas ocorrerão em sua vida na medida em que rezar. 8. Seu subconsciente é um depósito de memória. Nele estão registradas todas as suas experiências desde a mais tenra infância. 9. Os cientistas que investigam pergaminhos antigos, templos, fósseis etc., são capazes de reconstruir cenas do passado e fazê-las reais hoje. A mente subconsciente ajuda-os. 10. Entregue seu pedido de uma solução ao subconsciente antes de dormir. Confie e tenha fé de que a resposta virá. O subconsciente tudo conhece e tudo vê, mas você não deve duvidar nem discutir seus poderes. 11. A ação é o seu pensamento e a reação é a resposta do seu subconsciente. Se seus pensamentos são sábios, suas ações e decisões serão sábias. 12. A orientação vem como um sentimento, uma consciência interior, uma tendência irresistível pela qual você sabe que sabe. O toque de um senso interior. Siga-o. 13. O subconsciente e as maravilhas do sono. Você leva cerca de 8, em 24 horas, dormindo, ou seja, 1/3 da sua vida. Esta é uma lei inexorável da vida. Aplica-se também aos reinos vegetal e animal. O sono é uma lei divina e muitas respostas para problemas nossos vêm quando estamos profundamente adormecidos. Muitas pessoas têm defendido a teoria de que a pessoa se cansa durante o dia e vai dormir para descansar o corpo, ocorrendo então um processo de recuperação durante o sono. Um engano, pois nada descansa durante o sono. Seu coração, seus pulmões e todos os seus demais órgãos vitais funcionam enquanto você dorme. Se você come antes de dormir, o alimento é digerido e assimilado. Sua pele também segrega suor e suas unhas e cabelos continuam a crescer. O seu subconsciente nunca descansa nem dorme. Está sempre ativa controlando todas as suas forças vitais. O processo de cura realiza-se mais rapidamente quando você está adormecido, pois não há interferência da mente consciente. Respostas notáveis surgem para você quando está adormecido. Por que dormimos? O Dr. John Bigelow, notável autoridade em tudo o que se refere ao sono, provou que à noite, enquanto dormimos, também recebemos impressões, ao demonstrar que os nervos dos olhos, ouvidos, nariz e gustativos estão ativos durante o sono, o mesmo ocorrendo com os nervos do cérebro. Diz ele que a principal razão para dormirmos é para que a parte mais nobre da alma se una por abstração à nossa natureza mais elevada e se torne participante da sabedoria e presciência dos deuses. O Dr. Bigelow afirma ainda: os resultados dos meus estudos fortaleceram minhas convicções de que a isenção das atividades e ações costumeiras não era o objetivo final do sono. Mais do que isso,
tornaram claríssimo para mim que nenhuma parte da vida de um homem merece ser considerada mais indispensável ao seu desenvolvimento espiritual simétrico e perfeito que o período em que se encontra separado do mundo dos fenômenos pelo sono. Oração, uma forma de sono. Sua mente consciente enfrenta contrariedades, conflitos e controvérsias o dia inteiro. Por isso é necessário que se afaste periodicamente da evidência dos sentidos e do mundo objetivo e comungue silenciosamente com a sabedoria interior do seu subconsciente. Exigindo orientação, forças e maior inteligência, em todas as etapas de sua vida, você será capaz de superar todas as dificuldades e resolver seus problemas cotidianos. Esse afastamento regular da evidência dos sentidos e do barulho e confusão da vida cotidiana é também uma forma de sono, isto é, você adormece para o mundo dos sentidos e passa a viver para a sabedoria e poder da sua mente subconsciente. Efeitos alarmantes da falta de sono. A falta de sono pode fazer com que você se torne uma pessoa irritada, mal-humorada e deprimida. O Dr. George Stevenson, da Associação Nacional de Saúde Mental, declara: creio que se pode dizer com toda segurança que qualquer ser humano precisa de um mínimo de 6 horas de sono por dia para gozar de saúde. A maioria das pessoas precisa de mais. Os que pensam que podem viver dormindo menos tempo estão logrando a si próprios. Os médicos que investigam os processos do sono e o problema da falta de sono ressaltam que a insônia rigorosa precede, em alguns casos, um colapso psíquico. Lembre-se, você recarrega-se espiritualmente durante o sono. O sono adequado é essencial para produzir alegria e vitalidade em sua vida. Você precisa dormir mais. Robert O'Brien, num artigo intitulado Talvez Você Precise Dormir Mais, publicado em Seleções do Reader's Digest, relata a seguinte experiência com sono. Nos últimos 3 anos efetuaram-se experiências no Instituto de Pesquisas do Exército Walter Reed, sediado na cidade de Washington. Os pacientes, mais de uma centena de voluntários militares e civis, foram mantidos acordados por um período de 4 dias. Milhares de testes foram realizados sobre os efeitos de seu comportamento e personalidade. Os resultados desses testes deram aos cientistas novas e surpreendentes perspectivas sobre os mistérios do sono. Sabem agora que o cérebro cansado aparentemente exige sono com tanta sofreguidão que sacrificará tudo mais para alcançá-lo. Depois de apenas algumas horas de perda de sono, cochilos rápidos conhecidos como lapsos começaram a ocorrer na proporção de 3 ou 4 por hora. Como no sono verdadeiro, as pálpebras descaem e diminuem as batidas do coração. Cada lapso durava apenas uma fração de segundo. Algumas vezes lapsos eram períodos em branco, em outras eram povoados de imagens e fragmentos de sonhos. Na medida em que aumentavam as horas sem dormir, os lapsos se tornaram mais frequentes e de duração maior, talvez 2 ou 3 segundos. Mesmo que os pacientes estivessem pilotando um avião durante uma tempestade, não poderiam resistir ao microsono durante aqueles inestimáveis segundos. Isso talvez já tenha acontecido a você, como muitas pessoas que adormeceram ao volante de um carro podem testemunhar. Outro efeito alarmante da falta de sono foi seu ataque sobre a percepção e a memória humanas. Muitos pacientes privados de sono eram incapazes de reter uma informação por tempo suficiente para relacioná-la com a tarefa que supostamente deveriam executar. Ficavam totalmente confundidos em situações que exigiam que examinassem diversos fatores e sobre eles atuassem, como um piloto deve fazer quando habilmente coordena a direção do vento, a velocidade do ar, a altitude e sua trajetória para fazer uma aterrissagem segura. O sono bom conselheiro. Uma jovem de Los Angeles, que costuma ouvir minhas palestras matutinas pelo rádio, contou-me que recebera uma vantajosa proposta para trabalhar em Nova York, com um salário 2 vezes maior. Estava indecisa sobre se devia aceitar ou não e, antes de dormir, pronunciou a seguinte oração: a inteligência, criadora da minha mente subconsciente, sabe o que é melhor para mim. Sua tendência é sempre para a vida e vai revelar-me a decisão correta, que me beneficia e a todos. Agradeço a resposta que tenho a certeza de receber. Ela repetiu essa oração simples diversas vezes antes de dormir, como um acalanto. Pela manhã teve uma persistente sensação de que não deveria aceitar a proposta. Recusou-a e os acontecimentos posteriores confirmaram a sabedoria de sua decisão, pois a companhia foi à falência poucos meses depois de lhe ser feita a proposta. O consciente pode estar correto quanto aos fatos objetivamente conhecidos,
Mas a faculdade intuitiva da mente subconsciente viu o fracasso da empresa em questão e induziu-a de acordo. Salvo do desastre certo. Mostrei como a sabedoria do subconsciente nos pode instruir e proteger de acordo com a nossa solicitação para uma ação correta quando formos dormir. Há muitos anos, antes mesmo da Guerra Mundial, recebi uma excelente proposta para trabalhar no Oriente e rezei em busca de orientação da seguinte maneira: a infinita inteligência, que há dentro de mim conhece todas as coisas e vai revelar-me a ação correta em divina ordem. Reconhecerei a resposta quando ela vier. Repeti essa oração simples várias vezes, como uma canção de ninar, até adormecer. Você está na Polar Audiobooks. Nos siga nas redes sociais. @Polar Audiobooks. E, em sonho, tive a visão nítida das coisas que começariam a ocorrer 3 anos depois. Um velho amigo apareceu-me no sonho e disse-me: leia essa manchete, não vá. As manchetes de jornal que surgiram no sonho relacionavam-se com a guerra e o ataque a Pearl Harbor. De vez em quando, eu literalmente sonho. O mencionado sonho que tive foi, sem dúvida, uma dramatização do subconsciente, que projetou uma pessoa em quem eu confiava e que eu respeitava. Para alguns, o aviso pode vir em um sonho no qual aparece a mãe, que informa que não deve ir a tal ou qual lugar e por quê. Nosso subconsciente é onisciente. Conhece todas as coisas. Frequentemente nos fala em uma voz que nossa mente consciente imediatamente aceita como verdadeira. Algumas vezes, o subconsciente nos avisa com uma voz do que soa como a de nossa mãe ou de algum ente querido, fazendo-nos parar em nossa caminhada pela rua. Logo depois descobrimos que, se houvéssemos continuado, um objeto qualquer atirado de uma janela nos poderia ter caído na cabeça. Meu subconsciente está conjugado à mente subconsciente universal e por isso sabia que os japoneses estavam planejando uma guerra e até mesmo quando a guerra começaria. O Dr. Rini, diretor do Departamento de Psicologia da Universidade de Duke, reuniu uma vasta quantidade de provas mostrando que um grande número de pessoas no mundo inteiro vê acontecimentos antes que ocorram e, por isso, são capazes, em muitos casos, de evitar acontecimentos trágicos vistos com nitidez em um sonho. O sonho em que vi claramente a manchete do The New York Times ocorreu 3 anos antes da tragédia de Pearl Harbor. Por causa do sonho, cancelei imediatamente a viagem, de acordo com a compulsão subconsciente para assim agir. 3 anos depois, a Segunda Guerra Mundial confirmou a verdade da voz interior da intuição. Seu futuro está em sua mente subconsciente. Lembre-se de que o futuro, isto é, o resultado do seu pensamento habitual, já está em sua mente até que você o altere através da oração. O futuro de um país, da mesma forma, está no subconsciente coletivo do seu povo. Nada há de estranho nas manchetes dos jornais de Nova York que vi em sonho 3 anos antes de a guerra começar. A guerra já começava na mente e todos os planos de ataque sublinhados já estavam gravados neste grande instrumento de registro que é a mente subconsciente ou inconsciente coletivo da mente universal. Os acontecimentos de amanhã estão em nosso subconsciente, bem como os da próxima semana e do próximo mês, e podem ser vistos por uma pessoa altamente sensível à força psíquica ou clarividente. Nenhum desastre ou tragédia nos pode acontecer se decidirmos rezar. Nada é predeterminado ou predestinado. Nossa atitude mental, isto é, a maneira como nós pensamos, sentimos e cremos, é que determina o nosso destino. Você pode, através da oração científica, já explicada em capítulo anterior, moldar, formar e criar o seu próprio destino. Colherás o que semeares. Uma soneca valeu-lhe $15.000. Um dos meus alunos enviou-me um recorte de jornal de 3 ou 4 anos, sobre um homem chamado Ray Armstrong, operário da fábrica de aço de Pittsburgh, dirigida pela corporação de aço Jones e Laughlin. Esse homem ganhou $15.000 por um sonho. Segundo o artigo, os engenheiros não conseguiam ajustar um disjuntor defeituoso à máquina de laminar que controlava a entrega de lingotes às câmaras de esfriamento. Os engenheiros tentaram em vão mais de 10 vezes o ajustamento das peças. Armstrong meditou bastante sobre o problema e tentou imaginar um novo tipo de peça que pudesse funcionar. Nada, porém, adiantava. Uma tarde, ele deitou-se para um cochilo e, antes de dormir, começou a pensar na solução para o problema do disjuntor. Sonhou depois com um modelo perfeito para o disjuntor. Ao despertar, fez um desenho de disjuntor projetado, de acordo com o seu sonho. Esse cochilo povoado de sonho valeu a Armstrong um cheque de $15.000,
A maior recompensa que a firma já deu a um empregado por uma ideia nova. Como um famoso professor resolveu seu problema durante o sono. O Dr. H.V. Elprest, professor de História Assíria da Universidade da Pensilvânia, relatou a seguinte experiência. Em uma noite de sábado, eu me estava esgotando, na vã tentativa de decifrar dois pequenos fragmentos de ágata que se supunha pertencerem aos anéis de alguns babilônicos. Por volta de meia-noite, exausto, fui deitar-me e tive um sonho extraordinário. Um sacerdote de Nippur, alto e magro, com uns 40 anos de idade, levou-me para a câmara o tesouro do templo, uma sala pequena, de teto baixo, sem janela, com ágatas e lápis lazulis espalhados pelo chão. O sacerdote disse-me então o seguinte: os dois fragmentos que você classificou separados nas páginas 22 e 26 pertencem à mesma peça, não são anéis. Os dois primeiros aros serviam de brinco para a estátua do deus. Os dois fragmentos, que você possui, faziam parte dos brincos. Se os juntar, verá confirmadas as minhas palavras. Despertei imediatamente. Examinei os fragmentos e, para minha surpresa, o sonho confirmou-se. O problema estava finalmente resolvido. Isso demonstra claramente a manifestação criadora do nosso subconsciente, que conhece as respostas para todos os problemas. Como o subconsciente trabalhava para um famoso escritor enquanto ele dormia. Robert Louis Stevenson dedica, em um dos seus livros, Across Plains, através das planícies, um capítulo inteiro aos seus sonhos. Estes eram bastante nítidos e ele tinha o hábito de dar instruções precisas ao seu subconsciente antes de dormir. Pedia, por exemplo, que seu subconsciente desenvolvesse histórias para ele enquanto dormia. Se seus recursos estavam diminuindo, dava ao seu subconsciente uma ordem mais ou menos assim: dê-me uma novela boa e emocionante, que alcance sucesso e me traga bons lucros. O seu subconsciente respondia de forma magnífica. Disse Stevenson, esses pequenos duendes, a inteligência, e os poderes do subconsciente, podem contar-me uma história trecho a trecho, como um seriado, e manter-me a mim, seu suposto criador, durante todo o tempo, na ignorância completa do final. E acrescentou, a parte da minha obra feita quando estou desperto e consciente não é necessariamente minha, já que tudo demonstra, no final, mesmo nela, a influência dos duendes. Adormeça em paz e acorde alegre. Para os que sofrem de insônia, a oração que vou transcrever é bastante eficiente. Se este é o seu caso, repita devagar, em voz calma e impregnada de sentimento, antes de adormecer: meus dedos do pé estão descontraídos, meus tornozelos estão descontraídos, meus músculos abdominais estão descontraídos, meu coração e meus pulmões estão descontraídos, meu pescoço está descontraído, meu cérebro está descontraído, meu rosto está descontraído, meus olhos estão descontraídos, todo o meu corpo e mente estão descontraídos. Perdoo plena e espontaneamente a todos e desejo-lhes harmonia, saúde, paz e todas as bênçãos da vida. Estou em paz, em perfeito equilíbrio, sereno e calmo. Descanso em segurança e em paz. Um grande silêncio penetra em mim e uma calma imensa tranquiliza todo o meu ser, quando sinto a divina presença dentro de mim. Sei que sou curado pela realização da vida e do amor. Envolvo-me no manto do amor e adormeço pleno de boa vontade com todos. Durante a noite inteira a paz permanece comigo e pela manhã despertarei cheio de vida e amor. Um círculo de amor se ergue ao redor de mim. Não temerei o mal, pois ele está comigo. Durmo em paz, desperto na alegria e nele vivo, caminho e existo. 158. Sumário do que você pode fazer para obter as maravilhas do sono. 1. Se está preocupado com a possibilidade de não acordar na hora, sugira ao seu subconsciente, antes de dormir, a hora exata em que deseja levantar-se, e não perderá a hora. Não é preciso relógio. Faça a mesma coisa com todos os problemas. Nada é difícil demais para o seu subconsciente. 2. Seu subconsciente nunca dorme. Está sempre em atividade, controla todas as suas funções vitais. Perdoe a si mesmo e a todos os demais antes de dormir, que assim o benefício se realizará muito mais rapidamente. 3. Você recebe orientação quando está dormindo, algumas vezes em sonho. As correntes de cura libertam-se também durante o sono e pela manhã você se sente rejuvenescido e revigorado. 4. Quando estiver perturbado por contrariedades e conflitos que teve durante o dia, aquiete as engrenagens da sua mente e pense na sabedoria e a inteligência,
existente no seu subconsciente, o qual está sempre pronto a responder-lhe. E assim você terá paz, força e confiança. 5. O sono é essencial para a paz de espírito e a saúde do corpo. A falta de sono pode causar irritação, depressão e distúrbios mentais. Você precisa de 8 horas de sono por dia. 6. As autoridades médicas ressaltam que a insônia precede colapsos psíquicos. 7. Você se recupera espiritualmente durante o sono. O sono adequado é essencial para a alegria e vitalidade da existência. 8. Seu cérebro cansado procura o sono tão vorazmente que sacrificará tudo para consegui-lo. Muitas pessoas que adormeceram ao volante de um automóvel testemunham isso. 9. As pessoas privadas de sono sofrem de perda parcial da memória e de má coordenação. Ficam atordoadas, confusas e desorientadas. 10. O sono traz bons conselhos. Antes de dormir, afirme que a infinita inteligência do seu subconsciente o está orientando e dirigindo. E, então, aguarde o seu caminho, que talvez venha ao despertar. 11. Confie inteiramente no seu subconsciente. Saiba que a tendência deste é sempre para a vida. De vez em quando, seu subconsciente lhe responde com um sonho bastante nítido ou uma visão noturna. Você pode ser prevenida por um sonho da mesma forma que foi o autor deste livro. 12. Seu futuro está agora em sua mente, baseado em suas crenças e pensamentos habituais. Faça com que a infinita inteligência o oriente e guie que tudo de bom lhe pertença, e assim seu futuro será maravilhoso. Acredite nele e aceite-o. Espere o melhor e invariavelmente terá o melhor. 13. Se você está escrevendo uma novela, uma peça ou outro livro qualquer, ou se está trabalhando em alguma invenção, fale ao seu subconsciente à noite e apele corajosamente para que sua sabedoria, inteligência e poder o orientem e dirijam e lhe revelem a peça, novela ou livro ideal, ou lhe revelem a solução perfeita para o problema que enfrenta. Reze desta maneira que surgirão maravilhas em sua vida. 14. O subconsciente e os problemas conjugais. O desconhecimento das funções e dos poderes da mente é a causa de todos os problemas conjugais. Os atritos entre marido e esposa podem ser resolvidos se ambos utilizarem corretamente a lei da mente. Rezando juntos, permanecerão unidos. A contemplação dos ideais divinos, o estudo das leis da vida, o acordo mútuo baseado no objetivo e plano comuns e a alegria da liberdade pessoal é que fazem o casamento harmonioso, a união feliz, dando aquele sentimento de intimidade em que duas pessoas se transformam em uma. A melhor ocasião para prevenir o divórcio é antes do casamento. Não constitui um erro tentar sair de uma má situação. Mas por que entrar em uma situação má? Não seria melhor prestar atenção às verdadeiras causas dos problemas conjugais, isto é, chegar à raiz do assunto? Como todos os outros problemas dos homens e das mulheres, os problemas de divórcio, separação, anulação e litígios intermináveis estão diretamente ligados à falta de conhecimento do funcionamento e inter-relação das mentes consciente e subconsciente. O significado do casamento. Para ser verdadeiro, o casamento deve basear-se antes de tudo em fundamentos espirituais. Deve ser uma união do coração, e o coração é o cálice do amor. A honestidade, a sinceridade, a bondade e a integridade também são formas de amor. Cada cônjuge deve ser inteiramente honesto e sincero com o outro. Não se consuma um casamento verdadeiro quando um homem desposa uma mulher por seu dinheiro, posição social ou simplesmente para satisfazer o egoísmo próprio, pois isso indica a falta de sinceridade, honestidade e amor verdadeiro. Tal casamento é uma farsa, uma contratação, um embuste. Quando uma mulher diz que estou cansada de trabalhar e por isso vou casar-me, para ter segurança, está partindo de uma premissa errada. Não está usando corretamente as leis da mente. Sua segurança depende do seu conhecimento da intenção das mentes consciente e subconsciente e da aplicação que fizer do seu conhecimento. Por exemplo, uma mulher nunca deixará de ter saúde e riqueza se aplicar as técnicas apresentadas nos respectivos capítulos deste livro. A riqueza está ao seu alcance independentemente de seu marido, pai ou quem quer que seja. Uma mulher não depende de seu marido para ter saúde, paz, alegria, inspiração, orientação, amor, riqueza, segurança,
felicidade ou qualquer outra coisa deste mundo. Sua segurança e paz de espírito vêm do conhecimento dos poderes interiores que existem dentro dela e da aplicação constante das leis da sua própria mente de maneira construtiva. Como atrair o marido ideal? Você agora sabe como seu subconsciente funciona. Sabe que tudo que lhe for assinalado se manifestará em seu mundo exterior. Se você é mulher, comece agora a imprimir em sua mente subconsciente as qualidades e características que deseja em um homem. A técnica seguinte é excelente. Sente-se comodamente em uma poltrona, feche os olhos, desligue-se de tudo mais, relaxe o corpo e fique tranquila, passiva, receptiva. Fale ao seu subconsciente e diga-lhe: estou agora atraindo para minha vida um homem que é honesto, sincero, leal, fiel, calmo, feliz e próspero. Essas qualidades, que tanto admiro, estão agora impregnando a minha mente subconsciente. À medida que me detenho a pensar nelas, tornam-se parte de mim e subconscientemente incorporam-se a mim. Sei que há uma lei irresistível de atração e que assim atraio para mim um homem que corresponde à minha convicção subconsciente. Atraio o que sinto ser verdadeiro em minha mente subconsciente. Sei que posso contribuir para a sua paz e felicidade. Ele preza meus ideais e eu prezo os dele. Ele não deseja dominar-me nem eu desejo dominá-lo. Existe amor, liberdade e respeito mútuos. Pratique frequentemente este processo de impregnação do seu subconsciente. Assim terá a alegria de atrair um homem que possua as qualidades e características que você deseja. Sua inteligência subconsciente abrirá um caminho no qual vocês se encontrarão, de acordo com o fluxo irresistível e imutável de seu próprio subconsciente. Deseje imensamente dar o melhor de você em amor, devotamento e cooperação. Seja receptiva a esse dom de amor que você deu ao seu subconsciente. Como atrair a esposa ideal? Faça a seguinte afirmação: estou agora atraindo a mulher certa, a que está em perfeita harmonia comigo. Esta é uma união espiritual, porque é o amor divino funcionando através da personalidade de alguém com quem me harmonizo inteiramente. Sei que posso dar amor, compreensão, paz e alegria a essa mulher. Sinto e acredito que posso fazer a vida dessa mulher perfeita, completa e maravilhosa. Determino agora que ela possua as seguintes qualidades e atributos. Ela é espiritual, leal, fiel e sincera. Harmoniosa, calma e feliz. Estamos irresistivelmente atraídos um pelo outro. Apenas aquela que pertence ao amor, a verdade e a beleza de viver pode entrar em minha vida. Aceito agora a minha companheira ideal. À medida que, com tranquilidade e interesse, você meditar nessas qualidades e atributos que admira na companheira que procura, estará construindo o equivalente mental em sua própria mentalidade. E, então, as correntes mais profundas do seu subconsciente reunirão você e sua companheira ideal em divina ordem. Não preciso errar 3 vezes. Recentemente uma professora declarou-me: tive 3 maridos e todos os 3 eram passivos, submissos, dependendo de mim para tomarem todas as decisões e dirigir tudo. Por que atraio sempre homens assim? Perguntei-lhe se sabia, antes do casamento, que seu segundo marido era um tipo efeminado e ela respondeu: claro que não. Se soubesse, não me teria casado com ele. Aparentemente, nada aprendera com o seu primeiro erro. O problema, na verdade, era com a sua própria personalidade excessivamente dominadora. Ela era bastante masculinizada, autoritária e, inconscientemente, desejava alguém que fosse submisso e passivo a fim de que ela pudesse desempenhar o papel dominante no casamento. Tudo isso constituía uma motivação inconsciente, e o seu quadro subconsciente é que lhe atraiu o que subjetivamente desejava. Ela teve de aprender a mudar o padrão, adotando o processo correto de oração. Ela mudou seu padrão negativo. A mulher acima mencionada aprendeu uma verdade simples: quando você acredita que pode ter o tipo de marido que idealiza, terá exatamente aquilo que idealiza. Para acabar com seu antigo padrão subconsciente e atrair o companheiro ideal, ela utilizou a seguinte oração: estou produzindo em minha mente o tipo de homem que desejo ardentemente. O homem que vou atrair para marido é forte, poderoso, amoroso, bastante masculino, bem-sucedido, honesto, leal e fiel. Vai encontrar amor e felicidade ao meu lado. Adoro seguir para onde ele me levar. Sei que ele me quer e eu também o quero. Sou honesta, sincera, amorosa e bondosa. Possuo dons maravilhosos para oferecer-lhe: boa vontade, um coração alegre e um corpo cheio de saúde. Ele me oferece a mesma coisa. Tudo recíproco.
Eu dou e também recebo. A divina inteligência sabe onde esse homem está e a profunda sabedoria do meu subconsciente vai-nos agora, à sua maneira, reunir. Saberemos reconhecer-nos imediatamente. Transmito esse desejo ao meu subconsciente, que sabe como fazer para que se realize. Hei dar graças pela resposta perfeita. Ela rezou da maneira acima todas as noites e todas as manhãs, durante vários meses, afirmando essas verdades e sabendo que, através da ocupação frequente da sua mente, terminaria por encontrar o equivalente mental daquele que procurava. A resposta à sua oração. Passaram-se vários meses. Ela teve um grande número de compromissos sociais, nenhum dos quais lhe foi agradável. Quando estava a ponto de discutir, desistir, duvidar e vacilando, lembrava-se de que a infinita inteligência estava fazendo, à sua maneira, com que seu desejo se transformasse em realidade, nada havendo com que se preocupar. A sentença final do seu processo de divórcio foi finalmente proferida, o que lhe deu uma grande sensação de alívio e liberdade mental. Pouco depois foi trabalhar como recepcionista no consultório de um médico. Contou-me que, no mesmo instante em que viu o médico, soube que era o homem que estava procurando. Aparentemente ele o soube também, pois lhe propôs casamento logo na primeira semana, e no casamento encontraram a felicidade ideal. O médico não era do tipo passivo e submisso e sim um homem de verdade, ex-jogador de futebol americano, um grande atleta e homem profundamente espiritual, embora não pertencesse a nenhuma seita religiosa. Ela obteve aquilo porque rezava, porque o pleiteou mentalmente até atingir o ponto de saturação. Em outras palavras, ela se integrou mental e emocionalmente à sua ideia, que se tornou uma parte de si mesma. Devo divorciar-me. O divórcio é um problema individual. Não pode ser generalizado. Em alguns casos, é claro, nunca deveria ter havido casamento. Em outros, o divórcio não é a solução, assim como o casamento não é a solução para um homem solitário. O divórcio pode estar certo para uma pessoa e errado para outra. Uma mulher divorciada pode ser mais sincera e nobre que muitas de suas irmãs casadas, que talvez levem uma existência de mentiras. Um exemplo. Conversei certa vez com uma mulher cujo marido era um viciado em narcóticos, ex-condenado. Batia nela e não lhe dava dinheiro. Haviam-lhe dito que era errado divorciar-se. Expliquei-lhe que o casamento é a união de dois corações, se unem harmoniosamente, com amor e sinceridade. O casamento é ideal. A ação pura do coração é que constitui o amor. Seguindo essa explicação, ela soube o que devia fazer. Em seu coração, ela sabia que não há lei divina que a compelisse a ser humilhada, intimidada e espancada apenas porque alguém de seus declara marido e mulher. Se você está em dúvida sobre como agir, peça orientação, sabendo que há sempre uma resposta, e você a terá. Siga, deixa que lhe vier no silêncio de sua alma. Ela lhe fala em paz, caminhando para o divórcio. Recentemente, um jovem casal, casado havia apenas poucos meses, estava querendo divorciar-se. Descobri que o homem vivia permanentemente apavorado com a ideia de que a esposa pudesse abandoná-lo. Ele esperava ser rejeitado e acreditava que a esposa lhe seria infiel. Esses pensamentos assediavam-lhe a mente e acabaram por se tornar uma obsessão. Sua atitude mental favorecia a separação e a suspeita. Ela se tornou indiferente para ele, era o seu próprio sentimento e a atmosfera que criara, de perda e separação, atuando neles. Isso provocou um condicionamento ou ação em conformidade com o padrão mental que havia por trás. Há uma lei de ação e reação, isto é, de causa e efeito. O pensamento é a ação e a resposta do subconsciente, a reação. A esposa acabou deixando a casa e pedindo divórcio, que era o que ele temia e acreditava que ela iria fazer. O divórcio começa na mente. O divórcio realiza-se primeiro na mente, vindo depois os procedimentos legais. Esses dois jovens a que acabei de referir-me estavam cheios de ressentimento, medo, suspeita e raiva. Essas atitudes enfraquecem, exaurem e debilitam a pessoa inteira. Aprenderam que o ódio divide e só o amor pode unir. Começaram a compreender o que haviam feito com suas mentes. Nenhum dos dois conhecia a lei da ação mental e ambos estavam fazendo mau uso de suas mentes, trazendo assim o caos e a desgraça. Por sugestão minha, esses dois jovens voltaram para o outro e experimentaram a terapia da oração. Começaram, então, a irradiar amor, paz e boa vontade um para o outro. Cada um se pôs a irradiar amor, saúde, harmonia e paz para um outro, se alternando todas as noites na leitura dos salmos.
O casamento dos dois é agora mais admirável cada dia que passa. A esposa aborrecida. Muitas vezes, o motivo de aborrecimento da esposa é a alegação de que o marido não lhe dá muita atenção. Geralmente, isto revela um anseio profundo por amor e afeição. Dedique toda a atenção à sua esposa e demonstre como a aprecia. Louve e exalte todas as suas boas qualidades. Há também, por outro lado, o tipo de mulher aborrecida que deseja que o marido se ajuste ao seu padrão particular. Este é o caminho mais rápido do mundo para livrar-se de um homem. A esposa e o marido devem deixar de ser mesquinhos, esquecendo as pequenas faltas ou erros um do outro. Cada um deve prestar atenção às qualidades construtivas e admiráveis do outro e exaltá-las. O marido incubado. Se um homem começa a remoer seus pensamentos e se torna mórbido contra a esposa por causa do que ela diz ou faz, psicologicamente falando, cometendo adultério. Um dos significados de adultério é idolatria, isto é, dar atenção ou unir-se mentalmente ao que é negativo e destrutivo. Quando um homem se ressente em silêncio contra sua esposa e lhe é hostil, está sendo infiel. Assim, ele não é fiel aos seus votos de casamento, que são de amar sua esposa, tratá-la com carinho e honrá-la todos os dias de sua vida. O homem hostil, amargo e ressentido pode engolir suas observações sarcásticas, diminuir sua raiva e até mesmo ser delicado, bom e atencioso. Pode habilmente contornar as divergências. Através da oração e do esforço mental, pode livrar-se do seu hábito de antagonismo. Então, será capaz de melhorar nas relações com sua esposa e também com seus companheiros de trabalho. Assuma uma atitude de harmonia e inevitavelmente encontrará paz e harmonia. O grande erro. Um grande erro é discutir seus problemas e dificuldades conjugais com vizinhos e parentes. Suponha, por exemplo, uma esposa que diz à vizinha: Jó nunca me dá dinheiro. Trata minha mãe de maneira abominável, bebe demais e constantemente me insulta. Essa esposa está, na verdade, desgraçando e diminuindo seu marido aos olhos de todos os vizinhos e parentes. Para eles, ele não mais parece ser o marido ideal. Nunca discuta seus problemas conjugais com ninguém, a não ser um conselheiro experiente. Porque fazer com que inúmeras pessoas pensem negativamente de seu casamento. Além disso, enquanto discute e resolve esses defeitos de seu marido, você está na verdade criando esses estados dentro de si própria. Quem o está pensando e sentindo? Você mesma. Como você pensa e sente, assim será. Os parentes, em geral, dá-lhe conselhos errados. Isso porque o conselho é eivado de predisposição e prejudicado por não se revestir de um caráter impessoal. E o conselho que violar a lei divina, que a lei cósmica traz, não é bom, nem justo. É bom lembrar que nunca dois seres humanos viveram sob o mesmo teto sem entrechoques de temperamento e períodos de tensão e sofrimentos. Mas nunca aponte o lado infeliz de seu casamento às suas amigas. Guarde as querelas para você mesma e contenha as críticas e a condenação de seu marido. Não tente dominar sua esposa. O marido não deve tentar dominar a esposa e fazer com que ela seja uma segunda edição dele próprio. A tentativa inábil para mudá-la em diversos pontos de sua personalidade é incompatível com a sua natureza. Essas tentativas são sempre tolas e muitas vezes resultam na dissolução de um casamento. Acabam também destruindo nela o orgulho e a autoconsideração, despertando um espírito de contrariedade e ressentimento que se torna fatal para a união conjugal. Claro que os ajustamentos são necessários, mas se você der uma boa análise à sua própria mente e estudar seu caráter e comportamento, vai descobrir tantos defeitos que ficará ocupado para o resto de sua vida. Se você diz vou fazer com que ela se torne aquilo que eu desejo, está procurando problemas e indo em busca do divórcio. Você está chamando a desgraça para o seu lar. Você tem que aprender, da maneira mais árdua, que o início que precisa mudar é você mesmo. Rezem juntos e permaneçam unidos em todas as etapas da oração. A primeira etapa, nunca leve de um dia para as outras irritações acumuladas que provêm de pequenos desapontamentos. Perdem-se todas as asperezas cometidas durante o dia na hora de dormir. No momento em que despertarem, assegurem que a infinita inteligência os guia em todos os seus caminhos. Irradiem pensamentos de paz, harmonia e amor um para o outro, para todos os parentes e para o mundo inteiro. A segunda etapa, deem graças pelo café da manhã. Agradeçam a comida maravilhosa, a sua abundância e todas as bênçãos que recebem. Não deixem que problemas, preocupações ou controvérsias estejam presentes à mesa de refeições.
O mesmo se aplica à hora do almoço e do jantar. Digam um para o outro: aprecio tudo que você está fazendo e irradio amor e boa vontade para você durante o dia inteiro. A terceira etapa: o marido e a esposa devem alternar-se na oração todas as noites. Não considerem seu cônjuge como um ser passivo. Demonstrem sempre sua apreciação e amor. Pensem em admiração e boa vontade ao invés de condenação, críticas e repreensões. A maneira de construir um lar tranquilo e um casamento feliz é usar fundações de amor, de beleza, de harmonia, de respeito mútuo, de fé em Deus e de todas as coisas boas da vida. Leiam os Salmos 23, 27 e 91, o 11 graus Celsius capítulo de Epístola aos Hebreus, o 13 graus Celsius capítulo de Epístola aos Coríntios e outras passagens notáveis da Bíblia antes de dormir. Agindo assim e seguindo os ensinamentos da Bíblia, o casamento se tornará cada vez mais feliz e abençoado através dos anos. Faça uma revisão dos seus atos. 1. A ignorância das leis mentais e espirituais é a causa de toda a infelicidade conjugal. Orando cientificamente juntos, os cônjuges permanecem unidos. 2. A melhor ocasião para evitar o divórcio é antes do casamento. Se você aprender como rezar da forma certa, atrairá certamente o cônjuge ideal. 3. O casamento é a união de um homem e de uma mulher que se ligam pelo amor. Seus corações batem como um só e se movem unidos para frente, para cima e em direção a Deus.